mercado farmacêutico? Olha, esse problema da automedicação, esse é um problema que nós enfrentamos no Brasil e também no mundo. É algo altamente complicado, né? E por isso que nós farmacêuticos, o movimento de farmacêuticos defendem cada vez mais, né, a presença permanente do farmacêutico nas farmácias, evitar essa propaganda exagerada, né, que estimula a automedicação, essa questão da venda de medicamentos nos supermercados, em outros locais inadequados. E, portanto, o problema da automedicação é algo altamente nocivo para a população, né, porque todo medicamento ele possui um efeito que pode causar sérios danos à saúde da pessoa, exceto, naturalmente, os placebos, né, que são medicamentos que não possuem nenhum princípio ativo, né, um medicamento, digamos assim, mais no sentido de se fazer experiências, etc. Então, a automedicação, ela é altamente nociva à população. E no Brasil nós vivemos uma situação que é complicada. Em primeiro lugar, o excesso de automedicação, ou seja, o consumo exagerado. E em outro lado, em outro sentido, há aqueles que necessitam de medicamentos, mas não têm condições de terem esses medicamentos. Aqueles que possuem doenças mesmo, que são doenças graves, doenças complicadas, e que necessitam de medicamentos e não têm condições de ter essa medicação. Só para complementar o que você está falando, e também tem aqueles que não têm acesso ao médico e vai como remedinho para resolver aquele problema dele ali imediato. Exatamente. Então, por exemplo, você comprava um antibiótico numa farmácia de forma absolutamente livre. É um medicamento altamente complicado, porque é necessário ter uma série de cuidados que cada um deve ter. É preciso ter a receita médica, o exame criterioso para ver o tipo de bactéria, qual o antibiótico adequado, qual a dosagem adequada, quais as condições, o tempo, etc. E simplesmente se chega numa farmácia e pede um antibiótico e, digamos assim, o balconista, quando não tem um farmacêutico para orientar, o balconista chega, pega um medicamento e diz, esse aqui é mais potente. E aí vai com prejuízos enormes para a saúde da pessoa. Portanto, eu acho que essa é uma discussão muito importante, a discussão que tem que ser levada em consideração por toda a população e medidas concretas para evitar essa automedicação, entre as quais a restrição de venda de medicamentos livremente em todas as localidades. Outras medidas como já foram tomadas, como agora, por exemplo, você só compra um antibiótico com a receita médica. Antes não. Então, é preciso cada vez mais, digamos assim, tomar um cuidado efetivo para que as pessoas que tomem remédio, tomem esses medicamentos de forma adequada. Eu acho que esse é o grande desafio, porque, na realidade, quase toda a população tem necessidade de medicamentos. Agora, é preciso que tome o medicamento de forma adequada, porque, às vezes, você toma um medicamento de forma absolutamente inadequada. Isso traz consequências individual, mas também traz consequências coletivas. Por exemplo, cada vez mais nós temos necessidade de antibióticos... As superbactérias. Exatamente. Então, antibióticos mais potentes, etc. Isso porque na própria sociedade vai se construindo essa necessidade em função dos motivos é a própria automedicação. Que é um hábito bastante perigoso, que como o senhor começou a falar, leva à morte. As pessoas muitas vezes quando querem resolver aquele problema dela não estão nem pensando nas consequências.